Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, nossa quarta da palavra, a última quarta do mês de abril, esse mês que nós rezamos, aprofundamos a figura de São José, esse homem que soube amar e cuidar de Jesus, de Maria, com o coração de pai. Ele também que nos ensina a viver esse caminho da santidade ao pé da porta, essa santidade no cotidiano da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho que nós escolhemos para essa última quarta da palavra do mês de abril, Lucas, capítulo 2, versos 41 ao 52. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminando os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, fizeram o caminho de um dia. Procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram para Jerusalém à procura do menino. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviram o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram admirados e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procurais? Não sabis que devo estar naquilo que é do meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhe havia dito. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, era-lhes obediente. Sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho que narra Jesus aos 12 anos é o último relato que nós temos de São José. Daqui em diante, quando Jesus iniciar a sua vida pública, nós não teremos mais nenhuma palavra sobre José. Não sabemos se José havia falecido nesse tempo, o que aconteceu. De maneira que nesse texto do Evangelho, nós encontramos José, primeiro, um homem piedoso, que vai educando o filho na fé. Todos os anos iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Um homem religioso, um pai que pelo testemunho vai cuidando e educando o filho na fé. Depois encontramos um pai e uma mãe angustiados, porque esse menino ficou perdido no templo. Angustiado procurando, mas angustiado certamente porque percebe
que agora esse menino começa a tomar o seu próprio caminho. E essa é a maior angústia dos pais. Lá em Minas tem um ditado, né? Filho criado, trabalho dobrado. E é verdade, porque quando é criança, você dita para a criança o que ela deve fazer. E ela obedece. Mas depois que cresce, cada filho precisa tomar nas mãos o seu destino, o seu caminho. E o Papa Francisco diz que essa é a arte mais bonita de ser pai. E ele diz: a graça maior de um pai é quando o pai se torna inútil na vida do filho. Inútil no sentido, meu filho agora não precisa mais de mim. Ele consegue caminhar com suas próprias pernas. Ele agora já é uma pessoa que pode tomar as suas decisões. Mas isso é angustiante na vida de um pai, na vida de uma mãe. Mas ao mesmo tempo, José é o homem do silêncio. No Evangelho é Maria quem fala. José permanece em silêncio. Durante esse mês que nós pudemos estudar, aprofundar a figura de São José, algo ficou forte para nós. Primeiro, o silêncio orante de José. Um homem que não tomava as decisões antes de dormir, antes de silenciar, antes de perguntar e consultar a Deus. Um homem fiel às leis de Deus, à vontade do Senhor. E Deus falava a José em sonhos e ele ia realizando a vontade de Deus. Outra coisa que nós podemos ver também em São José é um homem do cotidiano, o homem do trabalho, o homem da família, o homem comum, podemos dizer assim. E ele se torna para nós hoje um modelo de santidade. Quantas vezes nós pensamos que para ser santo eu preciso estar na igreja, eu preciso ser um padre, um religioso, uma religiosa, um bispo, um papa. Não, a santidade está em viver bem o seu estado de vida. A santidade está ao pé da porta, está no cotidiano. E cada vez que nós vamos fazendo bem as nossas tarefas diárias, nós estamos trilhando um caminho de santidade. Então vamos pedir hoje que São José, esse homem que soube cuidar tão bem de Jesus, que amou o Senhor, que educou o Filho de Deus, que deu a Jesus a graça de ser um homem honesto, trabalhador, um jovem de caráter. Certamente muitas coisas de Jesus ele aprendeu de José. E hoje José é o pai da igreja. Que ele possa interceder pela nossa igreja e pela nossa sociedade. Uma sociedade e uma igreja marcadas pela orfandade. Muitas vezes faltam pais na igreja, faltam pais na sociedade. Que São José possa alimentar a vocação e a missão de tantos pais que vivem a angústia, a dor, o sofrimento, mas que lutam também para educar seus filhos. E que São José ajude a igreja a nascer, a cultivar esse cuidado de pai para com seus filhos espirituais. E assim termos uma igreja com pastores que cuidem de seus filhos com o coração de pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, uma boa quarta da palavra. Fiquem com Deus.